Olá pessoal, estamos aqui para resolver a lista de exercícios de revisão referente aí ao magnetismo, eletromagnetismo, que nós estamos estudando neste quarto bimestre. Dê uma olhada nessa primeira lista aí, né? Ela está na pasta de atividades como material de apoio, ela não é uma atividade a ser entregue. E aí lá você lê assim, eu vou ler, separar os dados, a gente vai fazer como sempre a gente fez. Então olha, considere um longo solenoide ideal composto por 10.000 espiras. Então, nessa questão 1, ele está te dando o número de espiras, 10.000. Então, esse é o N, tá? 10.000 espiras por metro, ou seja, o comprimento é de 1 metro. E é percorrido por uma corrente I de 2 amperes. E ele quer que você calcule como são o valor do campo elétrico, o campo magnético, e como é este campo dentro deste solenoide. Certo? Essa é a pergunta dele. Bom, para a gente entender direitinho, ficou faltando aí a constante. Ela é, como é uma questão de vestibular, geralmente fica ou na questão ou no caderno de provas, tá? Mas a constante é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro ampere. Isso a gente fornece, tá? O que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando a gente vai resolver esse tipo de questão, olhe bem as unidades que estão aparecendo aí, porque essas unidades, elas, se estiverem errado, você já começou errado desde o princípio, né? Isso aí não seria muito legal para você, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de questão. A gente costuma errar por falta de observar os detalhes, né? Mas às vezes a situação não é tão complicada. Aqui, por exemplo, eu só tinha que perceber que era o metro, né? E é, não está em centímetros, geralmente aparece em centímetros. Eu sou obrigado a fazer a conversão, tá bom? Então cuidado com esses detalhes aí. E vamos calcular. O que eu queria falar para você é o seguinte: numa espira, geralmente você tem um suporte, né? Que aonde você vai fazer o fio ser enrolado, tá? Então esse suporte seria onde o fio vai fazer isso aqui, ó. Ele dá a volta em torno do suporte, ó. Tá? E aí ele sai. Então o fio sai e é ligado a uma bateria ou um gerador, como a gente aprendeu, né? Então a corrente elétrica sai por convenção do polo positivo e aí ela vai subir fazendo essa conta aqui, essa trajetória aqui, né? Gira lá por trás e aí ela desce. Então veja, eu vou colocar o dedo aqui e vou abraçar dessa forma. Aí o meu polegar, eu estico da mão direita, ele vai indicar qual é o polo norte. Então veja bem, é o polo de onde saem as linhas do campo magnético. Da onde sai é o norte, da onde entra é o sul, porque todo ímã, né, tem um campo magnético, lembra? Ó, o campo magnético de um ímã sempre tem norte e sul, sai do norte externamente e entra no sul. Saindo é bolinha pontinho, entrando bolinha xizinho. É assim que a gente aprendeu. Por isso que aqui é bolinha pontinho saindo, bolinha xizinho entrando no sul. Tá ok? Bom, este campo magnético nós calcularemos pela fórmula. O campo magnético B é igual a μ0 vezes número de espiras sobre o comprimento em metros vezes a corrente. É isso aqui que nós vamos calcular. Então esse campo magnético aqui, como eu separei tudo certinho, é só substituir. O campo magnético será igual, vamos lá, o μ, que é 4 vezes π vezes 10 a menos 7, a constante. E isso aqui eu vou colocar como sendo 10 a quarta, tá? Porque 10.000, então vezes 10 a quarta, dividido pelo comprimento 1 metro, e faltou a corrente aqui que é de 2 amperes, desculpa, é 0,2, tá? 0,2 ampere, que é um zero, tá? Então vamos multiplicar. Bom, vai ficar 4 vezes 0,2, isso aqui vai dar 0,8 vezes π. 10 a menos 7 com 10 a quarta dá 10 a menos 3 Tesla.
Isso já é a resposta. Mas se você pegar essa vírgula e andar uma casa para trás, fica 8. Só que isso tem um preço. Você de 10 a menos 7 aqui, né? Desculpa, menos 7 não, menos 3, porque a gente subtraiu. Ele volta a ser 10 a menos 4, porque eu tirei uma casa da vírgula. E isso aqui vai me dar o valor do campo magnético. Além de eu ter que afirmar, como ele perguntou, como é que é no centro do solenoide, da bobina? São linhas paralelas. Se você voltar lá na lista de exercícios, lá na lista, você vai encontrar isso aqui. Tem que ser a alternativa E. Ó, não vai se enganar não, tá? Porque se você olhar só o número, você fala, ah, vou marcar B, né? E não é assim que funciona. Você tem que olhar que são duas perguntas, é o módulo, a intensidade, e como são as linhas do campo magnético ali. Então marque letra B. Tá tranquilo? Vamos para o número 2, que é da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Essa questão da FEI, a gente tem que ler com atenção, principalmente por causa, de novo, das unidades. Ele fala assim, ó, uma espira circular de raio 20 centímetros, veja bem, está em centímetros, isso não é o ideal, tem que ser no sistema internacional, né? No sistema internacional é metros. Então, você vai ter que corrigir isso aí na hora de separar os seus dados, tá? Bom, aí, uma vez que a gente leu aí o raio da espira, a gente corrige ele, a gente vai ter a corrente I, que é 40 amperes, o campo magnético que eu quero determinar, e ele forneceu desta vez aqui, ó, a constante, tá ok? Cuidado com isso aí. Ele fornece, tá na questão, geralmente está no caderno de provas, tá? E a gente tem essa palavra, espira circular. A espira circular, o que é uma espira mesmo? É uma figura geométrica feita com um fio. No nosso caso, a gente está fazendo com um fio condutor, tá? Então, a corrente elétrica vai circular por essa espira. E o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Como nós estamos falando aí de campo magnético induzido, a gente tem que observar como é que vai ser a espira, tá? E essa configuração, a gente pode ter espira girando no sentido horário ou anti-horário. Esse é o X da questão, ou é horário ou é anti-horário, tá? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Eu coloquei já girando no sentido horário ou anti-horário. Podia usar a regra da mão direita, coloca o polegar no sentido da corrente, gira, mas não é isso que a gente vai fazer. Nós vamos usar aquele outro esqueminha que nós aprendemos, o esquema do norte e sul, né, com setinhas na ponta. Repara o seguinte, se você pegar aqui, ó, e escrever polo sul, ó, você tá vendo? Esse polo sul com S de sul, você põe as setinhas na ponta, você vê que gira no sentido horário. Quando dá horário, sempre é sul. Você pode colocar o S de sul para lembrar que horário dá sul. E o que é o polo sul? É o polo onde entra as bolinhas, o campo magnético é uma bolinha com xizinho no centro da espira. Aí, no outro lado, você vai ter o polo norte. Ó, o polo norte. Coloca as setinhas na ponta do N. Você vai ver que dá o polo norte. E aqui no meio vai ser o que? Saindo, bolinha, pontinho. Certo? Olha lá, o norte é anti-horário. Quando gira anti-horário, dá o polo norte nessa espira. Mudou, inverteu, inverte o polo. E o campo magnético para esse tipo de polo, B, para esse tipo de situação, desculpa, é a constante vezes a corrente sobre 2 vezes o raio. E aqui que está o problema. Esse raio você vai ter que converter. Lembre-se, 1 metro tem 100 centímetros. E aqui eu não tenho 100 centímetros. Então eu vou pegar, né, vai ser menos do que 1 metro, vou dividir por 100, dá 0,2 metros. Quando eu substituir ali, ó, não tem nessa figura aqui, a gente só estava recordando, mas tem exercícios que exigem saber o valor do campo magnético e a direção e sentido. Direção e sentido é perpendicular à espira, entrando, no caso aqui, ou saindo nesse caso, ou entrando nesse caso aqui dentro do plano da espira. Então o μ0 é 4 vezes π vezes 10 a menos 7, né? Vezes a corrente, que é 40, sobre 2 vezes o raio. Em centímetros, passei para metros.
dá 0,2. Se você pegar e multiplicar 2 vezes 0,2, dá 0,4. Aí você pode colocar só 0,4. E se você pegar e dividir 0,4 por 4, isso aqui dá 10. Né? Então 10 vezes 40, que vai dar 400, vezes 10 a menos 7 Tesla. E aí acabou. Como ele não pediu nada, é uma questão aberta de vestibular, eu teria que ter a resolução. Certo? Isso aqui é só para a gente recordar. Deu para entender? Então essa é a resolução desse tipo de questão. Não é tão complicado quanto parece. Mas tem que se ater, prestar muita atenção à unidade, aos sinais e assim por diante. Tá bom? Vamos olhar a questão número 3, que caiu na PUC, tá? PUC, Pontífice Universidade Católica. Então aqui na PUC, ele fala assim, uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua e constante. Quais são as características do vetor campo elétrico no centro da espira? Para começar, em relação ao exercício anterior, a fórmula é μ0i sobre 2 vezes o raio, mas se a corrente é constante, o campo é constante. Então, se tem corrente, né, ele falou que tem, as letras C, que diz que o campo é zero, e D e E, que diz que é variável, estão erradas. Essas três estão erradas, já joga fora. Agora sobrou a A e a B. Então, a B diz que é constante e paralela ao plano da espira. E não é isso. É entrando ou saindo do plano da espira. Portanto, marque a resposta, só pode ser a letra A. Ele é constante e perpendicular, ou entrando ou saindo. Bolinha com xizinho, bolinha com pontinho. Você viu como é muito simples? Não é complicado. Mas você precisa ler e olhar com atenção. Né? Número 4. Ela é sobre o campo magnético terrestre. Vamos recordar algo que a gente já viu no campo magnético terrestre, que foi sobre a sua distribuição. Veja, quando você fala sobre o campo magnético da Terra, você tem que lembrar que o núcleo da Terra, né, que aparece aqui, ó, esse núcleo, ele é composto de ferro, níquel, cobalto e coisas do gênero. Ou seja, esse núcleo aqui, ele tem materiais que estão derretidos se movimentando. E o movimento da crosta terrestre na sua superfície é com uma velocidade diferente do movimento do núcleo da Terra. E isso gera um magnetismo, correntes induzidas que geram magnetismo, que envolvem todo o planeta, criando um escudo magnético. Repara o seguinte, eu coloquei aqui o eixo de rotação. Tá? Esse eixo de rotação, ele vai ser próximo, a palavra certa é essa, é próximo ao campo magnético do polo norte e sul magnético. Olha lá, o norte geográfico ele é invertido em relação ao polo norte magnético. E não é coincidente, ainda tem um ângulo entre esses dois eixos. Por não ser coincidente, por ter esse ângulo é chamado de declinação magnética. Esse campo magnético é mais intenso nos polos, onde as linhas de campo magnético estão entrando ou saindo, e mais fraco nos polos. Mas de qualquer forma, embora diminua sua intensidade, ele ainda é forte o suficiente para proteger a Terra. Proteger de tal forma que a gente tem essa situação aqui, ó, né? Vamos mostrar aqui. A gente consegue essa situação. O Sol, mas não só o Sol, todas as outras estrelas, mas o Sol está muito mais próximo. Então ele envia um campo, uma quantidade absurda de partículas altamente energéticas e o nosso campo magnético desvia, protegendo a vida aqui do planeta. Certo? Daí a importância. Então você sabe essas características que são as principais e aí a gente pode responder a questão. Olha lá, sobre o campo magnético terrestre, a cenário alternativa falsa. O polo norte geográfico se encontra no polo sul geográfico. Né? Essa é correta. Mas não é bem assim, né? Polo sul, mas assim seria
próximo, não exato, não são exatamente coincidentes, né? Esse é o X da questão. Por não serem coincidentes, mas tudo bem, vamos assumir aí que esteja correto. Letra B. O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico. É perto, é próximo, não é exatamente no. Mas podemos considerar. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. E isso é falso. Isso realmente é falso. Ele é mais intenso. Letra D. O campo magnético é mais intenso nos polos. Está correto. E o campo magnético terrestre surge por causa de uma diferença de velocidade de rotação do núcleo e da crosta terrestre. Também é verdadeiro. Então, nós vamos marcar somente a letra C. Essa é a resposta da questão. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fiquem atentos às questões no mural de atividades e nas atividades que estão sendo colocadas para serem entregues e aquelas para treino. Tá ok?